Vamos lá para a nossa aula de planejamento. Essa é uma aula importante que, mesmo que você assista ela gravada e não seja início de 2025 ou início de algum ano, de tempos em tempos a gente tem que recalcular a rota, replanejar e pensar qual vai ser a nossa jornada dali para frente. O que que acontece? Por que que para a neurociência, por que que é importante o planejamento? Porque quando a gente tem as metas claras e organizadas, atua no córtex pré-frontal, que é responsável por tomada de decisão e impulso. Ou seja, quando a gente não se organiza, não se planeja, o que que acontece? Nosso cérebro ele vai gastar mais energia, né? O nosso cérebro ele vai e pode tomar decisões por impulso. Porque simplesmente eu não planejei. A falta de planejamento, ela faz com que a gente tome decisões por impulso, porque no nosso, né, nessa região do nosso cérebro que é importante e responsável pela tomada de decisão, controle de impulsos, planejamento de longo prazo e resolução de problemas, se isso não está organizado no nosso córtex pré-frontal, vai fazer com que a gente simplesmente postergue uma decisão ou tome decisões que não estão alinhadas com nossos valores, princípios e com o nosso planejamento. Mas se eu nem tenho planejamento, né? Na verdade. Então, eu separei alguns pontos para trazer para vocês hoje. E a primeira coisa, antes da gente fazer uma análise para como um planejamento, como vai ser o seu próximo ano, ou próximo semestre, ou próximo mês, dependendo da época que você está assistindo isso comigo, eu quero que você agora faça uma análise se você vai planejar o próximo semestre, se você vai planejar o próximo ano, então eu quero que você faça uma análise do seu último ano, né? Ou do seu último mês, ou do seu último semestre. Deixa eu só desligar um despertador aqui que ele tá tocando. Então, eu quero que vocês peguem papel e caneta, ou pegue o próprio celular e anote. Eu vou fazer perguntas. Você talvez já tenha visto essa ferramenta muitas vezes, mas a gente vai fazer essa ferramenta aplicada ao planejamento, é diferente. Então, para poder a gente definir, vocês vão entender como é o método que eu faço o meu planejamento e como é que vocês vão aprender a fazer, e eu vou fazer junto com vocês. Então, para a gente se basear o que é que vai ser prioridade em 2025 ou no seu próximo ciclo, eu quero que você simplesmente anote de 1 a 10, de uma nota, né, de 0 a 10, na verdade, sobre alguns itens que eu vou perguntar. Vou fazer perguntas sobre áreas da sua vida e você vai me dar notas de 1 a 10. Algumas pessoas chamam isso de roda da vida, mas a gente não vai fazer numa roda, eu só quero fazer um balanceamento dessas áreas da vida. Tudo bem? Entendido até aqui? Sim? Joia. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero que você se analise, né, e me dê essa resposta é como é que foi a sua vida espiritual? Como é que está a sua vida espiritual? Quanto você se aproximou de Deus? O quanto você gerou intimidade com Ele, com a espiritualidade, com aquilo que você acredita? A sua assiduidade à igreja, a sua assiduidade a uma congregação, a um grupo de mulheres, a um grupo religioso, um grupo que discute, estuda a palavra. O quanto você buscou priorizar Deus de 0 a 10 durante esse ano. Próximo ponto é saúde. Saúde e disposição. Cuidado com o corpo, cuidado com a alimentação. E esse cuidado é comer nas horas certas, ter, fazer um exercício de presença durante as refeições. Então, Samara, eu só tenho 10 minutos para comer, que sejam 10 minutos longe de celular, que sejam esses 10 minutos, eles são realmente de plenitude ali, que a gente chama mindfulness de nutrição, né? Dentro da nutrição também é esvaziamento, é como se eu estivesse só focando mesmo a minha mente para aquela comida, de 0 a 10. O quanto eu cuidei disso?
da minha saúde. Outra pergunta relacionada à saúde. Eu busquei ajuda de profissionais, eu segui o que foi sugerido por esses profissionais, eu busquei fazer atividade física e exercício físico. Aí você vai dizer, Samara, não é a mesma coisa? Não. Atividade física é você se movimentar. Então, eu trabalho home office, eu tenho que me movimentar, subir e descer a escada. Hoje mesmo, o meu relógio fica dando uns avisos, né? Se movimente, se estique, se não sei o quê. E aí eu comecei a fazer a massa da coxinha, quem me acompanha nos stories, eu fiz umas coxinhas para os meninos, comecei a fazer a massa da coxinha enrolando a massa. Na hora, o meu relógio disse assim, alerta de movimento eliminado, ou seja, ele já ia mandar eu me movimentar, mas eu me movimentei, ou seja, isso é atividade, é movimento, porque senão você fica o dia todo sentado, você não se stretch, você não se estica, né? Isso é atividade. É diferente de exercício físico. Exercício físico, o que é a recomendação? 150 minutos por semana de atividade de alta intensidade ou de intensidade média a moderada. Então, não é 150 minutos de uma caminhada a 1 milha por hora, certo? Não é isso. São 150 minutos de atividade física durante a semana. É o que a OMS recomenda internacionalmente para as pessoas manterem um estilo de vida saudável, né? Principalmente em termos de longevidade. Você vai estar perdurando aí na sua vida. De 0 a 10, qual é a nota que você se dá para isso? Terceiro ponto. Qual o terceiro que eu separei? Desenvolvimento mental, intelectual. A quantidade de cursos, de especializações, de mentorias que você se inscreveu e você fez e você seguiu até o fim. Então, é conhecimento adquirido. De 0 a 10, quanto nessa área? Ah, foi, Samara, eu consegui comprar vários cursos, eu acumulei várias coisas, mas eu não segui. Então, qual é a nota? Ou então, eu fiz, eu acumulei conteúdo, mas eu também me dediquei, apliquei esses conteúdos que eu aprendi. Bom, passando agora da parte do desenvolvimento intelectual, vamos para a parte emocional, que é o que a gente faz toda semana. O quanto você olhou para dentro de si, o quanto você se priorizou, o quanto você buscou controlar as emoções. Eu não estou dizendo que você teve aí um ano 100% de equilíbrio emocional, até porque equilíbrio é uma coisa meio ambígua. Daqui a pouco eu falo sobre isso, né? Nessa fase, o quanto você buscou olhar-se para dentro, buscar se curar, buscar entender suas emoções, acolher o que você está sentindo. Como é que foi essa sua trajetória durante esse ano? Próximo ponto, aí 0 a 10 você dá uma nota, agora vamos para carreira e trabalho. O quanto eu consegui me desenvolver profissionalmente. Seja generosa consigo mesma, mas também seja realista. Seja verdadeira. Eu consegui me desenvolver em termos de carreira, eu consegui um alcance que eu não imaginava, eu consegui desenvolver um negócio que eu não pensava. Então, quanto foi isso que você conseguiu fazer profissionalmente, de 0 a 10 nesse ano? E agora a gente vai para uma outra área que engloba, na verdade, três áreas, né? Já fomos para espiritualidade, saúde e disposição, desenvolvimento intelectual, emocional, carreira e trabalho. E agora a gente vai para uma que engloba três áreas diferentes. Que engloba três áreas, não, né? Que eu vou fazer perguntas que envolvem essa área, que ela é voltada para felicidade. Como assim, Samara? A área de felicidade dentro da neurociência a gente enxerga como sendo aquilo que eu faço por hobby e diversão. Então, o tempo que eu dedico a coisas que eu gosto de fazer, mas que não são a minha profissão, por mais que possam estar ligadas, mas não é algo que eu sou remunerada por aquilo. É um hobby e uma diversão. Isso engloba também a vida social e o quanto você se sente realizada e feliz. Então, é a área de felicidade. No ano de 2025, o quanto eu busquei descobrir, desenvolver
dar um pouco de tempo para aquilo que é hobby, que é diversão para mim. Então, pintar, dançar, correr, né, sei lá, tantas coisas que tem, que você pode fazer, tocar, né? Temos aí a Benai que ela toca, então tocar um instrumento. Isso também, a parte de felicidade vai englobar aí a vida social. O quanto eu dediquei tempo para conhecer pessoas, para me reunir com amigas, para me reunir com pessoas que não só é para falar de negócios, mas para ser amiga, só para conversar, aquela pessoa que não tem nenhum tipo de julgamento conosco. Mesmo que eu não consegui me encontrar, porque às vezes a gente está distante, mas eu liguei para ela, eu me importei, né, estive presente socialmente, eu não me isolei das pessoas. E isso tudo tem relação com o quanto você se sentiu realizada e feliz durante esse ano. E tem só mais um item que eu quero trazer. Eu teria um monte de coisas aqui, né? Eu falei da carreira e trabalho, e eu gostaria se você não considerou isso, eu acho que eu também deveria ter falado, eu quero englobar numa única área, carreira, trabalho e dinheiro, ou seja, finanças, né? Numa única área, que às vezes o pessoal faz isolado, eu quero fazer tudo junto, porque eu acredito que eles se conectam, né? Então, carreira, trabalho e finanças. O quanto eu consegui deslanchar financeiramente durante esse ano, ok? Bora lá. E, por último, é sobre família. Quanto eu dediquei tempo. Olha só, uma coisa que eu quero trazer para vocês aqui. Família é diferente de parentes. É muito difícil esse conceito para a maioria das pessoas. Mas a Bíblia fala isso. Deixa eu pegar aqui o versículo e mostrar para vocês. Não estou achando a versão, que eu não sei se é nova tradução na linguagem de hoje ou é na NVI. Ah, achei aqui. 1 Timóteo 5:8. Aqui. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. 1 Timóteo 5:8. Esse versículo é muito claro quando ele diz: não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua família. Gente, isso é tão forte porque o Senhor ele fala várias vezes na Bíblia, várias, né, que o homem sai da casa de pai e mãe e se una para formar uma família. Então ele deixa a parentela. Então é tão importante esse conceito a gente entender que a família que a gente constrói depois que nós casamos é o marido e os filhos. E os parentes, eles também a gente tem que continuar honrando, desde que não seja contra os valores da sua nova família. Isso é tão forte, tão forte. E a maioria das pessoas, elas têm uma dificuldade em fazer essas diferenciações, né? Acham que se não considerar como sempre considerou antes, então, quando o homem ele se une a uma mulher em matrimônio, ele se torna uma só carne. Então, é como se a partir dali ele começasse a gerar uma nova família, uma nova geração. Ai, Samara, eu vou esquecer os meus parentes? Não. É tanto que esse versículo ele fala, aqueles que não cuidam dos seus parentes, especialmente os da família. E é uma ênfase muito grande, tem uma outra linguagem assim, ó, começando pelos de casa, começando pelos de dentro de casa, começando pelos seus próprios familiares, que é diferente de parentes.
Então, neste ano, o quanto eu priorizei os meus familiares em detrimento dos meus parentes. Isso significa o quê? Sei lá, eu fiquei contra meu marido porque eu estou do lado da minha mãe. Será que isso é bíblico? Então, é fazer esses questionamentos. Será que eu priorizei mesmo os meus filhos ou eu priorizei os meus parentes? Será que eu priorizei a educação dos meus filhos ou eu priorizei meu trabalho? Será que eu priorizei a construção de valores e princípios dentro do meu lar ou eu priorizei construir valores e princípios com pessoas de fora que não agregaram na minha vida? Não sei. Então, quais são os questionamentos que você pode fazer a respeito da sua família? O quanto você pode se dedicar a seus filhos, seu marido, sua vida conjugal. Então, se a gente fosse destrinchar aqui, a gente poderia fazer vários outras áreas da vida. Filhos, somente marido, somente pai e mãe, né? Que é a nossa primeira linhagem. E a gente poderia fazer um monte de outras coisas aqui, né? O quanto eu tenho amizades e tudo mais. Mas aqui eu quis trazer esses sete principais pontos, essas sete principais áreas da nossa vida. Para quê? Para que, a partir das notas mais baixas, eu consiga direcionar quais serão as minhas prioridades para o meu novo ciclo. Ah, Samara, todas aquelas que eu tive uma nota menor, vou colocar como prioridade um? Não sei. Quem vai saber é você. Então, como é que a gente vai começar planejando o nosso ano de 2025? A partir daquelas coisas que eu não priorizei no ano de 2024. Essa é a lógica. Porém, eu disse agora há pouco que a vida não é feita somente de equilíbrio, ela é feita de fases. E é muito bom virar essa chave, por quê? Porque às vezes a gente fica numa culpa. Eu, em 2022, eu vivi um ano, 2021 e 2022, um ano muito difícil com relação à depressão. E eu não consegui priorizar aquilo que era mais importante para mim, que é a minha família. Eu não conseguia tomar conta deles, até pelo menos a metade de 2022, de maneira que eu gostaria. Então, por isso que eu digo, a vida é feita de fases. Naquela fase, a coisa que era mais importante, ou a minha prioridade número zero, número um, era a minha espiritualidade e a minha saúde mental. Esses dois pontos eram os mais importantes para mim naquela época, porque se eu e a minha atividade física, vejam só, três coisas. Porque se eu não priorizasse essas três coisas, eu não conseguia cuidar da minha casa. Então, eu não consegui. Já esse ano de 2024 foi um ano que eu mais cuidei da minha casa, da minha família, do meu lar, e menos um pouquinho do meu negócio. E o meu negócio fluiu mesmo assim. Então, o que é que você vai priorizar para 2025? Como é que começar por aí? Aí eu quero que você escolha qual é a sua prioridade, um, dois, três, e vai numerando de acordo com o que a gente acabou de fazer. Saúde, trabalho, saúde, disposição, trabalho, finanças, carreira, o desenvolvimento intelectual, a felicidade, hobby, diversão. Então, elenque essas áreas e coloque de 0 a 6 ou de 1 a 7. Qual é a sua prioridade número zero? Vou dar outra sugestão aqui. A gente vai começar fazendo o nosso calendário do ano. Significa o quê? Que eu quero colocar aqui algumas sugestões, não precisam acatar tudo, mas você vai começar olhando todos os meses do ano, o que é inegociável que aconteça naquele mês. Então, ou algo que já é uma programação que você já sabe que acontece. Sei lá, uma vez no ano, isso aí é para a vida pessoal e pode ser. Eu não gosto de separar calendários, não. Acho que a nossa vida ela tá profissional e pessoal ela tá ligada. Eu quero que vocês me façam perguntas agora para a gente começar a estabelecer o calendário. Vou dar um exemplo aqui do meu e vocês vão me dizer se vocês entenderam. Bom, dezembro está acabando, mas primeira semana de janeiro, para mim, o que é inegociável? Datas de aniversário dos meus filhos são inegociáveis. Eu não trabalho no dia de aniversário dos meus filhos. Eu não faço outra coisa que não seja viver para eles naquele final de semana. E se eu for fazer alguma coisa só em família, pode ser uma viagem, mas geralmente a gente não viaja nos aniversários das crianças, só no aniversário de casamento, que é outra prioridade master para nós. Então, algo que é inegociável é a primeira semana de junho, que é aniversário de casamento. Todos os 13 anos de casado nós viajamos. E assim vai ser. Então, já posso planejar de agora a viagem de 2025.
tá? Isso são coisas inegociáveis. Apresentação de escola, data de formatura do meu filho. Meu filho vai se formar na middle school, que é o ensino fundamental no Brasil. Então, ele vai se formar no ensino fundamental em maio, né? Então, já tem um calendário na semana da formatura dele. Eu não vou marcar nada, são os inegociáveis para mim. Quais serão os seus inegociáveis? Então, você vai pegar um papel, deixa eu colocar aqui, né, para não me esquecer. Primeiro, você vai começar pela avaliação que nós já fizemos do ciclo anterior. Eu vou colocar isso no grupo também. Segundo, você vai dar a nota de 0 a 10, né? Segundo, numerar quais são as suas prioridades. E agora, listar por mês ou por período, listar por mês ou período os inegociáveis. Um congresso que você quer ir, um evento que você quer ir, um evento que você quer fazer, uma viagem que você está planejando, é, uma capacitação, né? Enfim, o que você quer participar ano que vem, já começa a ver as datas. Todas as empresas que vão oferecer cursos ano que vem, elas já têm essas datas, se forem negócios grandes. Então, até pode perguntar: ah, eu quero fazer um curso com a mentora X. Ah, Samara, quando é que tu vai fazer um evento presencial? O último que eu fiz foi em agosto. Então chega para Samara e diz: Samara, quando é que vai ter o próximo evento aqui em Orlando que eu quero participar? Já quero colocar na minha agenda. Então já coloca as suas metas para o ano seguinte e já procura mesmo a pessoa. Quando é que vai abrir a inscrição para aquele teu curso? E já coloca os seus inegociáveis na agenda. Tudo bem até aqui? Perguntas? Certo? Então, vamos seguir. Ahn, cadê o meu guia para eu também não me perder aqui que eu estou fazendo para vocês? Hum, cadê? Disse que me ia perder, me perder. Bom, agora, pensando em números, vamos começar a pensar em números. O que é bem importante fazer é fazer metas, o que eu chamo metas em SMART, que as pessoas chamam, mas eu vou chamar ela. Deixa eu ver se eu tenho um arquivo aqui. Se não tiver, eu crio agora com vocês. Vou compartilhar minha tela, vai ser mais fácil. Compartilhar. Pronto, vocês estão vendo aí minha tela. Não tem. Deixa eu abrir aqui na próxima página. Olha só. Eu gosto de chamar de objetivos, metas. É mais fácil. As metas SMART eu só fiz traduzir para o português mais ou menos e fiz uma montagem diferente, então gosto de fazer de outra forma. O que é que um objetivo ele precisa ser? Ele precisa ter 5 aspectos. Aí você vai começar agora a pensar em uma, no máximo 2 coisas grandiosas que você quer fazer em 2025. Mas agora a gente consegue fazer uma. E você vai fazer isso para todas as suas metas. Não coloque mais do que 5, no máximo 7 metas grandes, de objetivos grandes que você quer fazer. Até pelo menos, o ideal seria uma a cada trimestre. Então, 4 no ano. Mas aí depende da sua disponibilidade, do seu dinheiro, da sua energia, se você tem equipe, depende do tamanho do que você quer fazer. Eu vou dar aqui um exemplo de algo que eu fiz. Eu já dei essa aula várias vezes e eu sempre trago esse exemplo porque ele é muito fácil de lidar. Então, primeiro você vai colocar o nome do objetivo e eu vou dar um exemplo aqui, né? Correr 21 quilômetros, que é uma meia maratona. Então, deixa eu diminuir só o tamanho para não ficar tão grande aqui. E aí, esse objetivo, ele precisa ter 4 aspectos. O primeiro aspecto é que ele precisa ser mensurável. Vê só. E vamos começar pelos números que eu disse agora a vocês. Então, o que é que eu posso medir com relação aos meus 21 quilômetros?
Tudo que for número. Então, eu quero correr 21 quilômetros em 2 horas e 20. Isso aqui. Para quem corre, sabe o que significa pace, né? Que é o tempo que eu corro cada quilômetro. Um pace de 7 quilômetros por minuto, 7 quilômetros 7 minutos por quilômetro, perdão. Durante, treinando, durante 12 semanas. Olha só, esse planejamento aqui, a primeira vez que eu fiz uma meia maratona foi em 2019. 2019. E eu fiz exatamente isso que eu estou dizendo a vocês. Eu corri durante 12 semanas, treinando 3 vezes na semana. Então, tudo que é número, eu vou colocar nesse item aqui, no item M, que são as mensuráveis. Ó, vou deixar ele aqui em outra cor, só para... mensurável. Tudo que for número, eu vou colocar aqui. 3 vezes na semana. Eu vou colocar aqui também os valores que eu vou precisar gastar. Então, qual o valor que é mensurável? Tudo que é número, tá? Mensurável, tudo que eu consigo medir. Então, eu vou colocar aqui o total. Eu acredito que uma inscrição hoje é uns US$ 200. Vou colocar aqui, US$ 200 seria isso. Se eu for fazer em uma outra cidade, vou colocar aí mais US$ 500 da viagem, hospedagem, gasolina, o que é que seja. Então, vou colocar aqui o que é para meu objetivo. Isso aqui você vai conseguir fazer para qualquer um, uma meta, qualquer um sonho, qualquer um planejamento do ano de 2025, ou qualquer coisa que você queira realizar. O objetivo ele precisa ser mensurável, primeiro ponto. O segundo ponto, ele precisa ter especificidade, ou seja, precisa ser um objetivo específico. Deixa eu só mudar o tamanho da fonte para não ficar tão específico. Olha só, quando eu fiz isso aqui a primeira vez, eu tinha um objetivo específico que era correr a meia maratona de Porto Alegre. Então, Samara, pode ser isso por um carro? Pode. Então, a gente vai colocar aqui tudo que eu quero saber do carro. Carro, no máximo, ele pode ter quilometragem ou milhagem máxima de 100 mil milhas, 100 mil quilômetros rodados. Ele é do ano 2020, 2022, 2023, 2024. Ele vai custar entre 50 e 100 mil. Tudo que for número, tudo que você conseguir medir, só teve um dono. Então, todas as características que tiverem números, você vai colocar nesse ponto. Tudo bem até aqui? Sim? Dúvida? Tá. O objetivo ele precisa ser específico. Então, se eu estou falando de um carro, eu quero que você diga a cor, a marca, os acessórios, o que tem nele. É o sonho, o seu objetivo que você quer realizar. Eu quero que você fale mais sobre ele. Então, se eu estou falando aqui de uma meia maratona, é simples para mim, é simples para mim falar os detalhes sobre ela. Então, eu vou colocar aqui meia, desculpa, foi errada a cor. Meia maratona. Estou colocando aqui de, sei lá, de Nova York. Eu nem sei quanto é, mas quando é. Mas vamos dizer que seja em setembro de 2025, porque esse não é meu objetivo. Só estou colocando aqui para vocês entenderem. Então, específico. Eu quero correr a meia maratona em Nova York em setembro de 2025. Específico. Ponto. Aqui, o ideal seria ter a data mesmo. Só que eu não sei, estou colocando aqui para ter uma noção, para vocês entenderem. Outra coisa que precisa ter é, é tempo, prazo. Aqui eu vou repetir tanto a data, né? Tempo, então, 20. Tanto a data, eu vou repetir aqui porque é o tempo, quanto quantas semanas eu tenho até lá. Então, deixa eu olhar aqui quantas semanas eu teria até setembro de 2025. Eu vou colocar que a gente teria 24 semanas, eu não sei, né? Tô chutando aqui, propondo. Tempo, tudo que eu tiver relacionado a tempo ou prazo, eu vou colocar aqui. Samara, se for um carro, quando eu quero ter esse carro? Quando eu vou começar a procurar? Então, eu vou colocar aqui tudo que tiver de data. Inscrição, um exemplo, tá? Janeiro de 2025. Que seria, se o objetivo fosse comprar um carro, quando é que eu começo a pesquisar sobre esse carro?
Então, eu já mensurei, já fui específica sobre os detalhes do carro, ou no caso aqui eu estou falando da meia maratona. Então, inscrição, janeiro de 2025, colocar a data. O que mais eu tenho sobre o tempo e o prazo? Eu preciso comprar passagens em março, sei lá, março. O que mais eu tenho sobre prazo? Daqui eu tenho 25 semanas até a data. Tenho que reservar hotel, reservar hotel em julho de 2025. Então, tudo que eu tiver sobre tempo e prazo, eu vou colocar nesse item. Próximo ponto. Precisa ser uma meta alcançável, uma meta plausível. Não adianta você estar pensando em um objetivo que não é possível você realizar. Ah, Samara, você está limitando o tamanho dos meus sonhos? Não, não é isso. É que, por exemplo, eu estou falando aqui da minha meia maratona, né? Então, eu coloquei aqui para correr 21 quilômetros em 2 horas e 20. Se eu tivesse mais treinado, talvez eu conseguisse fazer para 2 horas e 10. Mas eu jamais conseguiria, a não ser que eu já fosse atleta há 20 anos, como é meu marido, 22 anos. 20, 22 anos mais ou menos. A não ser que eu já fosse atleta há 22 anos, eu conseguiria fazer o tempo dele. Ele faz para 1 hora e 15. É quase metade do meu tempo. Então, isso é um objetivo que não é alcançável para mim. Eu só vou me frustrar. Eu só vou colocar algo que não é realizável e eu não vou conseguir fazer. Então, não adianta eu colocar algo que não é alcançável. O pace, para mim, é absolutamente alcançável, esses 2:20. Eu posso tentar diminuir 10 minutos aqui? Posso, de acordo com o tempo que eu tiver para treinar para aquilo ali. Se fosse um carro, adianta eu colocar que eu quero comprar uma Ferrari? Primeiro, para poder você comprar uma Ferrari, você precisa se qualificar, tem que passar dentro de uma triagem, uma listagem, tem que entrar numa fila de espera, tem que ter certos requisitos que eles não vendem Ferrari para qualquer pessoa, a não ser que fosse uma Ferrari usada. Eu poderia comprar aí no mercado, né? Aí eu vou colocar aqui na lista que eu vou comprar uma Ferrari de 500 mil dólares. Não, porque eu ainda tenho outros objetivos para fazer. Não adianta eu colocar objetivos com detalhes que eles não são alcançáveis. Então, eu estou colocando aqui, ele é alcançável? É, porque eu vou fazer, eu vou dedicar aí uma, duas, três, 2 horas e meia a 3 horas e meia de treino por semana. É alcançável para mim, não é uma coisa que é impossível. Então, 2 horas e meia, 3 horas e meia de treino no total por semana. Para alcançar esse objetivo, eu tenho saúde, né? Eu sou saudável, então eu consigo fazer isso aqui. E eu tenho outros aspectos que eu poderia colocar aqui. Por que que é uma meta alcançável? Ah, porque eu tenho tempo suficiente para alcançar, para poder fazer isso aqui. Então, o carro. Se fosse no caso do carro que eu estava falando aqui, se quiser comprar um carro, o que é que você vai colocar aqui? Você vai colocar o valor da parcela, por exemplo. Então, eu consigo pagar essa meia maratona? Consigo pagar essa viagem? Consigo. Eu consigo pagar a parcela dessa viagem, a parcela desse carro? Então, aqui eu vou colocar o que é alcançável. É alcançável para mim pagar uma parcela de R$ 3.000, de 3.000 dólares? Então, o que é que eu vou colocar aqui? Aquilo que eu consigo dentro da realidade que eu tenho. Tudo bem? Sim? E agora, por último, meu objetivo já foi mensurável, específico, tempo e prazo, alcançável, e agora ele tem uma coisa bem importante que muita gente desconsidera, que vive aí fazendo e realizando sonhos que não são deles. Então, importante para mim. Por que que esse carro, que essa meia maratona, que esse objetivo, que esse propósito, que esse emprego, que esse novo sonho é importante? Não adianta ele ter nada disso, ele não ser significativo, não ter importância para mim. Ah, eu estou aqui fazendo o planejamento de um sonho que não é meu, que é pesado para mim, que eu não quero para mim, e talvez foi alguém que colocou na minha cabeça, mas que não está alinhado com o meu princípio, com o meu valor, com os meus propósitos, com nada. Então, de que adianta eu estar listando tudo isso e chegar aqui no final, ele
E aí eu faço essa pergunta, e o que é que a gente coloca aqui? Por que é que ele é significativo? Faz essa pergunta para você mesmo. Por que é que é importante para mim correr uma meia maratona? Para me superar, uma coisa de superação, para me manter ativa. Em outros tempos seria para me salvar da depressão. Então tem um monte de coisas que são importantes para mim. Não é porque meu marido disse que eu tinha que fazer uma meia maratona, não é porque eu estou querendo agradar outras pessoas, não é porque eu estou querendo aparecer no Instagram, não é porque eu estou me comprometendo com algo que as pessoas estão na moda e as pessoas estão fazendo. Não é sobre isso. É algo que é importante para mim, para o meu desenvolvimento. Por que é que eu quero esse carro? Porque eu quero ter um carro luxuoso, que é importante para minha família, porque eu quero um carro mais espaçoso, porque eu mereço andar num carro bom, porque sempre foi o meu sonho ter esse carro. Então, esse sonho, isso que você quer planejar para você, precisa ser importante para você. Tudo bem até aqui? Sim? Bom. E o jeitinho bem organizado de fazer isso seria construindo uma tabela mesmo. Então, uma tabela com 5 colunas, e aí você pode fazer assim. Opa, agora travou, peraí. Você estabelece qual é o objetivo e faz exatamente isso para cada um dos seus sonhos. O que é que eu tenho de dados mensuráveis, o que é que eu tenho de especificidade, quais são os detalhes sobre aquilo que eu quero. Eu queria que algum de vocês compartilhasse um dos sonhos que a gente poderia destrinchar isso aqui agora com as perguntas. Como é que seria ele? Se quiser compartilhar, estou aqui à disposição. Algo que você quer fazer em 2025. Pode colocar o meu aí. Crescer meu espaço de trabalho, né? Eu Ok, estou em uma sala e meu objetivo é expandir para algo maior. tá. Você quer abrir uma clínica? Seria esse o objetivo maior? Sim, Tá, então vamos lá. Então vamos agora, porque esses detalhes você falou de expansão e tudo já é uma especificidade. Então vamos lá, mensurável. Eu vou precisar aqui saber quanto eu tenho, né? Que na verdade vai ser não alcançável, quanto no total de dinheiro mesmo eu vou gastar para alugar. E aqui nos Estados Unidos você tem que dar 2, 3 meses, às vezes, adiantado. Então, vai colocar o total para entrada mais depósito. Aqui você vai precisar colocar mais sobre reforma. Será que eu vou precisar reformar? Quanto eu vou gastar com essa reforma? Outros detalhes sobre ser mensurável. Quando, né? Que aqui pode ser o prazo, mas assim, quanto tempo ou quando, deixa eu pensar mais, o que é que eu posso colocar de dados sobre isso? Tá. Quanto tempo quanto tempo eu tenho, qual a data que eu quero? Deixa eu colocar, inserir linha abaixo. Quanto tempo até o objetivo? Ok. Se eu lembrar mais alguma coisa de mensurável, a gente volta para colocar aqui. Tá. Outra coisa também. Qual o tamanho do que eu quero? Tipo assim, Samara, eu quero uma coisa de 100 square feet. 100 não, 1.000 square feet. É, 2.000 square feet, né? Quantos metros quadrados, na verdade, né? Ou pés quadrados para quem está aqui nos Estados Unidos. O tamanho do que eu quero. Outra coisa que é importante você olhar é o tempo de aluguel, né? Tipo assim, contrato de quanto tempo. Então, tudo que é número de quanto tempo. E aí agora, especificidade. O que é que eu quero que tenha nessa clínica? Então, vou dar alguns exemplos, tá? Uma recepção, 2 salas de atendimento. Eu quero que tenha, deixa eu ver aqui mais, estacionamento privado disponível. Eu quero que seja na localização X ou Y.
Então, ser específico mesmo sobre aquilo que eu quero. Qual o nome dessa clínica? Quais as cores que eu quero que tenham nos lugares? Cores, decoração, que mais? De especificidade. É, os procedimentos que você quer ter dentro dessa clínica, procedimentos. Os profissionais, procedimentos que eu digo é os tipos de procedimentos físicos e faciais que você faz, né, como estética. Se você quer alugar a sala para outros profissionais, o que é que você quer, como é que você pensa no seu negócio, as licenças, aqui também esquecemos o mensurável, inserir linha abaixo. Licenças, o custo das licenças para abrir essa clínica. Tempo, data específica para a inauguração. Por que é importante a gente ter uma data específica? Porque eu consigo trabalhar de trás para frente. Em 2021, perdão. 2021 eu lancei um planner, um livro, um primeiro livro, e era na área de finanças. E eu lembro que quando eu fui pensar sobre isso, eu tinha um coach na época, e meu coach ele disse assim, vamos estabelecer uma data. Isso para mim era tão claro, mas a gente trabalhar de trás para frente, quando é com a gente coloca no papel, funciona mesmo. E aí a gente começou a trabalhar assim, quanto tempo a gráfica precisa para imprimir? E começamos de trás para frente. Quanto tempo para você para chegar dos correios para sua casa? Quanto tempo para você preparar a parte gráfica? Então começamos de trás para frente. E aí foi bem interessante. Primeiro eu estabeleci a data. Eu disse assim, eu quero lançar acho que foi dia 19 de novembro de 2021. Quero lançar dia 19 de novembro de 2021. Ok, para lançar dia 19 de novembro eu preciso tantas semanas para aquilo ali acontecer. E assim foi. Então a gente conseguiu lançar na data que estava prevista, porque pensamos de trás para frente. Então tem uma data específica para a inauguração. E aqui vão entrar todas as outras datas, limites para cada coisa que é, no caso, é cada etapa que você está pensando, né? Então, por exemplo, começar a olhar os imóveis, né, de aluguel, a fazer consultoria para licenças, para saber o que você vai precisar de licenças, de autorizações para funcionamento, pensar no prazo da reforma, contratar profissional para reforma. Então, tudo isso você vai destrinchar aqui nas datas que você precisa ter para os tempos. E aí você vai colocar assim, por exemplo, datas limites, que vai ser aquilo quando vai acontecer e quando vai começar. Então, começar a procurar espaços para aluguel 1º de janeiro. Começar a fazer a consulta para as licenças, só pode fazer isso depois do espaço alugado, né? Porque ele tem licença específica para cada localização. Então, a partir de março de 2025, pensar no prazo da reforma, contactar arquiteto, designer, enfim, material gráfico, logomarca, adesivo de porta, decoração. Então, tudo isso precisa estar listado nas datas para cada uma das etapas. Tudo bem? Alcançável. Alcançável é você colocar os seus limites. Você já colocou aqui o total que você quer, mas vamos separar isso em semanas. Digamos que você queira inaugurar. Deixa eu pegar uma data aqui e olhar na internet mesmo, que eu não sei quantos dias para outubro, 1 de outubro de 2025, por exemplo, tá? Data profética aqui. Faltam 289 dias. Quantas semanas? Quantas semanas? 9 meses e meio, 41 semanas. Então, vamos lá, trabalhar com esses dados aqui que eu acabei de olhar. Como se fosse essa data. Então, alcançável. É alcançável porque eu tenho 41, vou colocar 40 arredondando aqui. 40 semanas para a inauguração. Então, eu tenho tempo para realizar. É alcançável porque eu posso pensar aqui em dividir, por exemplo, o custo, se o custo total for
colocar aqui um valor, sei lá, US$ 20.000. US$ 20.000 para abrir esse espaço. E a gente pensar até a metade do caminho, que seriam 20 semanas, eu precisaria reservar aí US$ 1.000 por semana. Para ter 50, para ter 20 mil até metade do caminho, que vai ser, se eu estou pensando em outubro, setembro, agosto, julho, 9 meses e meio, junho, mais ou menos, começo de junho, né? Final de maio, começo de junho. Então, eu teria esse dinheiro todo levantado nessa data. E aí você também pode separar por tipos de dinheiro. Tipo, na data tal eu preciso ter X mil dólares. Então, quantas semanas eu tenho até a data tal? Isso é alcançável dentro da minha realidade financeira hoje? Eu consigo reservar esse valor? E estou chutando aqui valores que a gente está trabalhando com coisas expectativas. A gente não está fazendo uma realidade que eu não sei mesmo quanto custa. Isso precisa partir de você. É alcançável. Eu tenho tempo, recursos e conexões necessárias para que isso aconteça, né? Que mais? E agora a gente vai para o significativo. Por que é importante para você? Porque você quer alcançar mais vidas, porque você quer é, fazer a diferença para a população brasileira, por exemplo, para pacientes, mulheres brasileiras, porque está dentro do seu propósito, porque você quer usar esse espaço para glorificar o nome de Deus. Quais são as. Por que é que isso é importante para você? Isso, e quando você começar a listar o que é importante, é bom que a gente faça uma pergunta. Isso tudo que eu estou dizendo aqui é importante porque é importante mesmo para mim e está condizente com os meus valores e princípios, ótimo. Mas se tem alguma coisa assim, não é importante porque eu quero ganhar dinheiro. É importante porque é daí que vem minha. Aí, é questionar. Se ganhar muito dinheiro está no seu valor e princípio, tá tudo bem. Não estou dizendo que é errado isso, não, tá? Eu gosto de ganhar dinheiro também. Não é isso. É só entender se os objetivos e o significado de ter uma clínica, ou de ter um carro, ou de fazer algo, de ter um sonho realizado, se ele não está superior ou incoerente, na verdade, com relação aos seus objetivos, suas metas, seus valores pessoais mesmo, seus valores cristãos e tudo mais. Se vai contra o seu propósito, às vezes tudo isso que a gente fez aqui antes não vale a pena o esforço, porque vai estar sendo pesado demais. Tudo que é contra aquilo que Deus nos fez para ser e fazer. E quero deixar aqui um versículo e dizer uma coisa para vocês. Cinco outras coisas, na verdade. Deixa eu abrir meu. Tá aqui, Deus. Não, não tá aqui não. Deixa eu parar de compartilhar para poder achar. Assim, ó, vou colocar aqui no chat. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor que determina os seus passos. Está em Provérbios 16:9. É, é importante que nós realmente olhemos para aquilo que Deus ele preparou para nós. E eu quero direcionar você para quando você for fazer seu planejamento 2025, você olhar para suas prioridades e perguntar ao Senhor: essas são mesmo as minhas prioridades? É isso que o Senhor tem para mim? E olhar para as suas prioridades, além disso, e quando você sentir paz, que aquelas são as suas prioridades, você fazer a seguinte pergunta: o que tu queres que eu faça na área de saúde, da minha saúde, do meu cuidado pessoal? Quer que eu me vista melhor? O Senhor quer que eu cuide melhor da minha aparência? O Senhor quer que eu ande com pessoas diferentes? Na área de, por exemplo, trabalho.
É isso que o senhor quer que eu continue fazendo? De que forma eu posso servir melhor as pessoas? Quais são os insights? Quais são as estratégias que o senhor me entrega? E começa a fazer essas perguntas. E no dia que você for sentar para fazer o seu planejamento, você vai fazer o geral do ano com seus objetivos e metas, igual como a gente fez aqui, mas você também vai começar a pensar em planejar o seu mês e a sua semana. E o que eu disse, né? São mais 5 coisas que eu queria falar. Era o versículo, essas perguntas que você vai fazer para Deus. E eu vou deixar no grupo também um planner, né? Um planner que você pode imprimir e colocar o seu planejamento das atividades físicas da semana, da leitura da Bíblia da semana, da leitura de livros ou de assistir vídeos e coisas relacionadas ao estudo, né, mental, a parte intelectual. E uma coisa que é interessante, nós que somos mães e donas de casa, quando eu não faço, eu me perco, é estabelecer um cardápio da semana. Gente, isso muda tanto a chave da vida da gente, da dinâmica de compras, né, de não perder alimentos dentro da geladeira. Então, quando eu não consigo fazer, eu percebo que eu desperdiço algumas coisas, que eu não me planejo, não, né? Eu vou querer um ingrediente, ele não tá ali, porque eu não planejei o cardápio da semana. E isso eu venho falhando às vezes nisso, né? Desde que eu me mudei, eu não consegui, né, fazer umas coisas como eu gostaria. E, por último, é a rotina dos seus filhos, do seu marido, tempo de qualidade de você com você mesma e tempo de qualidade de você com seu marido. Estabelecer isso. Eu li uma frase, eu acho que até, deixa eu achar essa frase aqui, que eu mandei para o meu esposo. Eu achei sensacional. É tão, entre aspas, tão bobo isso, mas tão real, tão verdadeiro, que tá em inglês, né? A divorce lawyer is more expensive than a babysitter. To make a date, so make a date night priority. Invest in your marriage. Resumindo, traduzindo, um advogado de divórcio é muito mais caro do que uma babá. Então, faça a noite do encontro de casais como uma prioridade. Invista no seu casamento. Parece bobagem, gente, mas é ó, um casalzinho de gente mais idosa, que estão casados há 50 e poucos anos. E eles sabem o que eles estão falando. Então, olhe para isso e planeje a rotina das suas crianças. Ensine-os a planejar. Eu vivo sendo cobrada pela minha filha pequena para que eu, quando eu não faço o schedule dele, eu não digo. Eu geralmente digo na semana, ó, essa semana a gente vai fazer isso, isso e isso, eu vou lembrando a eles o dia. Mas eu costumava ter na parede do quarto, e é algo que eu vou voltar a adotar em 2025, ter a parede do quarto deles o schedule. Então, desde o Brasil eu usava isso. Estezinha era bebezinha, eu fazia com símbolos. Ela tinha 1 ano e meio, 2 anos, eu mostrava os símbolos. Aquela hora de manhã era para escovar os dentes, tinha o desenho da escova de dentes. Aquele horário era do Kumon, que ela fazia Kumon, então colocava o horário do Kumon, de estudar online, que foi no meio da pandemia. Então, tudo isso eu colocava em símbolos. E de alvinho eu já colocava as palavras que ele já sabia ler. E isso funciona muito. E ela ficou condicionada a isso. Ela faz, tipo, mãe, cadê o meu schedule na parede? Não tem. Não, mas mamãe tá ali dizendo. Mas eles, às vezes, são mais visuais, né? E ensinar aos nossos filhos é repetição. Não tem como ser diferente. Aquilo que se repete todos os dias. Então, eles têm algumas regras na nossa casa. Por exemplo, chegou da escola, tirou o sapato, colocou na sapateira, tirou a marmita da bolsa, que eles levam ao almoço, colocou na pia. Isso eu digo, eu vou colocar na parede também, essas instruções, porque toda vez eu falo. Mas a criança ela é mais lúdica. Então, planejar a rotina dela não é pesado. Ela vai gostar disso. No começo é só uma adaptação. E eu espero que tenha sido proveitoso o nosso encontro, nossa aula hoje. E de verdade, eu quero incentivar você a fazer esse planejamento. O que é que eu quero combinar? Todo mundo que fizer, por favor, me manda no privado. E aí eu vou tirar uma hora para olhar e te perguntar o que é isso, ou se você tiver dúvida enquanto estiver fazendo. Samara, você acha que isso é legal, esse caminho é legal? Estou à disposição. Eu só não vou ter, a gente só não vai ter mais encontro, né, agora esse ano. Mas me chama e manda no privado, ou fala no grupo, Samara, quero
ver um horário com você para a gente só olhar meu planejamento e você dar algum direcionamento. Me chama que eu vou ter o maior prazer em direcionar vocês. Tá bom? Obrigada. Um ótimo Natal para vocês. Obrigada, Sá, para você também.